Bastante. Doutor Bernardino, o que é a do morro que localiza acontecendo nesta comunidade? Bem, inicialmente eu quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre uma comunidade que é muito sofrida. E é uma demanda, sabe? Eles passam por uma situação muito grave. Tem denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e é muito importante nesse trabalho que está sendo feito, essa oportunidade de falarmos sobre a comunidade do Pé do Morro. Por quê? Porque, para além de um processo judicial, é importante as pessoas saberem, as pessoas terem o conhecimento de determinadas demandas, até para que haja essa sensibilização. A comunidade do Pé do Morro, ela fica às margens da BR-153. É uma comunidade rural, uma comunidade tradicional. Eles estão ali há gerações mesmo. Ultrapassa 100 e poucos anos aí. E é uma comunidade que ela tem um processo lá na justiça, processo de 2016, nós estamos em 2025. Esse processo judicial diz respeito a uma luta em relação à terra, mas traz também todo o histórico lá da comunidade, uma reivindicação também de algo que é muito simples lá para nós, mas para essa comunidade é algo que é muito insensível, que é o acesso à energia elétrica. Então, é uma comunidade rural, existe uma disputa com o agronegócio, o grupo Araguarina, agropastoril. Eles estão num pedaço de terra pequeno, e essa grande fazenda do agronegócio está em volta deles. E daí começa uma série de problemas, né? Desde a década de 90, a documentos, né, do Dom Jaime Collins, a documentos que já mostram a luta que essa comunidade tem. Eles não têm acesso à energia elétrica. Para nós, isso parece algo banal. A gente chega em casa, né, acende a luz, abre uma geladeira, né, toma uma água. Parece algo que a gente no dia a dia, a gente ainda nem percebe. Mas há gerações, essa comunidade tem, né, lutado pelo básico, do básico, para a manutenção da comunidade. E aí, o que acontece? Nós entendemos, fizemos uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque o Judiciário, em uma demanda de 2016, nós estamos em 2025, não há uma resolução. Já houve inspeções judiciais, já houve audiências públicas ao longo de décadas. Eu não estou falando de 5, 6 anos, estou falando de décadas e décadas, que essa comunidade busca direitos básicos, direitos elementares. Parece assim estranho de falar, mas é como você chegasse ali, ela fica perto, é a zona rural lá de Miranorte. Quando você está lá na comunidade, você olha um pouco mais ao longe, você vê os cabos elétricos, mas a energia não chega ali, né? A Energisa, de senadores, deputados, inspeção do Ministério Público lá de federal, Ministério Público na estadual, há uma luta de décadas e não há uma resolução para esse tipo de problema. Por isso que fomos agora para a Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Doutor, responsabilidade do município de Miranorte e essa questão da
energia essa comunidade? Olha, a responsabilidade, ela é do Estado, né? Há uma responsabilidade, né, do Estado, né? Nesse processo judicial que corre na comarca lá de Minas Norte, tiveram várias inspeções. Teve audiência pública com a representante lá do Estado, Energisa, mas o que acontece? O grupo Araguarina, Agro lá de Pastoril, por diversas ocasiões entraram com medidas lá na justiça, inviabilizando que a energia elétrica chegasse lá. Porque para chegar lá, tem que passar por essa grande fazenda que rodeia essas famílias que estão há gerações. Muito antes da Araguarina Agro, né, de Pastoril estar lá, essas famílias elas já estavam lá. Então há uma luta lá de por terra. Eu vou fazer aqui, só para demonstrar aqui, ó, existe aqui documentos históricos, sabe, que apontam, né, toda a luta lá desse povo, sabe? E daí há um jogo de empurra, né? Há um jogo de empurra, né? A Energisa chegou a fazer o projeto para conseguir chegar à energia, e de repente chega o grupo do agronegócio e fala, não, mas tem que passar os cabos aqui. Os cabos já passam lá, mas para passar lá para a comunidade cria uma série lá de embrólios. Tá? Então, é uma questão... se a gente parar para pensar, o que a energia elétrica tem de tão importante? Não é luxo. A energia elétrica tem a ver com os mantimentos que nós temos, né? Você poder ter a refrigeração lá da sua carne. Né? No dia a dia, a gente é rodeado de direitos fundamentais e às vezes nós nem percebe. A gente só sente quando tem a falta dele, sabe? Então, eu vou fazer lá mais esse esquema aqui, ó. Nós, não sei se dá para ver aí bem, mas nós apontamos que o que vem ocorrendo nessa comunidade é um genocídio cultural. Por que é um genocídio cultural? Porque os mais jovens estão indo embora. Estão indo embora lá dessa comunidade tradicional. Né? O laudo antropológico da UFT aponta, né, que é uma comunidade com traços de tradicionalidade, é uma comunidade tradicional. E os jovens eles vão indo embora. Uma coisa que é muito grave é o seguinte, havia uma pequena escola lá, as crianças estudavam ali, foi desativada a escola por ausência de energia elétrica. Então, as crianças hoje, né, para estudar, elas levantam às 3 e pouco lá da madrugada, tem que andar a pé, chegando até um certo ponto, né, devido a toda essa violação de direitos fundamentais. Então, nós vendo que o processo judicial, 2016, 2017, 2018, 19, 20, estamos em 2025, e vendo que essa comunidade está há gerações ali, vimos que não havia alternativa outra senão fazer uma denúncia na Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Doutor, são quantas famílias? Olha, atualmente são cerca de 20, 25 de famílias, né? Já foi muito mais, mas em decorrência de atos lá de violência, violência policial, atos que foram registrados, consignados, né, documentados, diante da ausência de energia elétrica, essas famílias começaram a ir embora, sobretudo, né, os mais jovens. Mas atualmente tem entre 20 a 25 anos. A senhora mais idosa que tem lá é a dona Raimunda. Ela tem 87, 88 anos. A dona Raimunda, ela é uma das pessoas mais antigas, né, que está lá hoje. Tem alguns jovens ainda, mas tem que estudar fora, então tem que fazer toda essa questão dessa logística, né, de estar se deslocando lá de madrugada, crianças que ficam lá perecendo diante dessas
dificuldades, né, todas aí. Pessoas que morrem, como não tem energia elétrica lá, não tem, né, telefone, não tem como ter um telefone. Então, há registros também, né, de pessoas que passam mal, e para daí socorrer essas pessoas é na rede. Coloca a rede, né, leva lá, são pessoas, um povo muito sofrido, que há gerações vem reivindicando direitos elementares. Tá? Só para ter uma ideia, aqui tem um processo lá na justiça, né? Diversos juízes acabaram declinando lá da competência, né? Da competência não, por motivo lá de foro íntimo, né? Então tem todo, né, um processo judicial. Antes desse processo, é enorme, é gigantesco esse processo, né? Já havia a reivindicação daquele grupo através tanto da questão do INCRA, como da questão lá do Ministério Público Federal. Tá? Eu poderia resumir o seguinte, né? Nós podemos resumir a situação da comunidade do Pé do Morro em poucos minutos, para todo mundo aí compreender facilmente a gravidade do caso. Eu não vou tomar tempo, não vou gastar 1 minuto e pouco, mas eu queria gastar alguns segundos, só para vocês verem, só para a gente perceber como é grave a situação naquele espaço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, peço a licença, mas é coisa rápida, é só para demonstrar isso aqui. Eu vi esse vídeo, 1 minuto e 35, né? 1 minuto e 32. Isso. Ó. Eu quero só dizer uma palavra, que são vocês todos. Olha. A sogra. Eu não vou tá passando, mas a dona Raimunda, ela chora. É uma mulher de 80 e tantos anos, ela chora, e ela fala o seguinte, que ela ainda tem um sonho na vida, o sonho de tomar um copo de água gelada. E nesse vídeo ela fala, vem deputado aqui, vem senador, vem o juiz, vem o promotor, vem a Energisa, vem todo mundo, promete e nunca resolve. Mas eu ainda tenho um sonho de tomar um copo de água gelada na minha casa. Então é algo que parece que é algo que é de luxo, pode parecer luxo, mas tem a ver com direitos humanos. Direitos humanos, a gente tem que entender, né, o seguinte, direitos humanos não é direito do bandido, não é direito lá do bandido, direito da pessoa que faz o crime. Isso é uma visão errada. Direitos humanos são os direitos básicos de qualquer ser humano. É o direito à alimentação, é o direito de você ter uma casa, ter um lar, é o direito de você poder falar assim, olha, eu posso ter acesso a um jornal. Tem um senhor aqui no vídeo que ele se emociona e emocionou todas as pessoas que estavam ali naquele dia, e eu estava lá, tinha membro do Ministério Público, o pessoal não estava lá da Defensoria, ele fala, pode parecer pouco, mas assistir um jornal. Então, isso tem a ver com dignidade da pessoa humana. E eu vou falar mais, né? O único jornal que tem dado valor a essa comunidade é o jornal lá da UFT, que é o Calango, e vocês agora, que estão possibilitando transmitir esse podcast aqui hoje. Então, assim, há uma dificuldade muito grande da gente dar visibilidade a esse povo. E a visibilidade para eles é muito importante, porque, além de um processo lá na justiça, quanto mais as pessoas souberem da realidade da comunidade, né, do Pé do Morro, mais fortalecida essa comunidade fica. Hoje nós estamos aqui, né? Eles não estão assistindo nós, eles não têm lá energia. Mas só de saberem que nós estamos fazendo, né, esse podcast, você não tem ideia da gratidão que esse pessoal tem, né, em saber que vai poder ser levado em rede lá de social esse tipo de discussão. É importante dar visibilidade aos que são invisíveis. São pessoas pobres, pessoas carentes, mas que estão lá trabalhando na enxada, trabalhando na foice, sem
uma energia elétrica, a luz lá de Lampião, que estão reivindicando há gerações um direito que é elementar. Doutor Bernardino, as crianças, elas estudam em Mira Norte, são quantos quilômetros da comunidade Pé do Morro até a escola mais próxima? E elas vão de quê? Eles têm que levantar lá de madrugada, aí eles vão caminhando a pé, mais ou menos aí uns 15 quilômetros. Aí 15 quilômetros a pé? 15 quilômetros a pé, né? Aí alguns vão lá, tem burro, tem isso, aquilo. Aí tem uns adultos lá que levam. Tem criança que quando tem que ir para a escola já dorme mais próximo da casa do vizinho, né, que está ali mais perto, sabe? É uma dificuldade muito grande. Tem época de chuva, né? É uma judiação, sabe? É uma violação grave de direitos humanos aqui. Aí, lá da comunidade, lá para a escola, né, fica o quê? Fica mais ou menos o quê? Eu não sei ao certo, mas fica aí numa média aí de uns 40 quilômetros, por aí. Mas, assim, a van não chega até lá. Não chega até lá. Eles têm que caminhar, né, a uma distância lá de considerável, pegar a van escolar, né, a se dirigir lá para lá, sabe? Né? E tem todo esse problema. Em razão disso, pegando o gancho do que você lá está perguntando, que é muito importante, sobre a questão lá das crianças, é o que a gente colocou para a Comissão e Corte Interamericana a questão do genocídio cultural. Por que é um genocídio cultural? Porque, diante dessas dificuldades, pessoas estão indo embora de lá. Né? Os mais velhos ainda ficam, no sonho de ter, né, energia, de ter condições lá melhores lá de vida. Né? Mas os mais jovens, chegou uma época que tinha na base de até de 80 de famílias. Há o registro isso, é documentado lá no processo. Hoje está na faixa de 20, lá de 25. Então, já deu uma queda grande, porque as pessoas elas não aguentam. Né? Elas querem ter uma melhoria de vida. Doutor Bernardino, você falou que época de política aparece todo tipo, mas teve alguma proposta, algum tipo de projeto, indicação do deputado estadual, de um deputado federal, ou de uma senador ou senadora? Não. Em prol da comunidade? Não, nunca houve uma emenda lá de parlamentar, nunca houve, ou assim, nunca teve, sabe, uma emenda lá de parlamentar, alguma coisa destinada para a questão da energia elétrica. Porque se não chega energia elétrica, poderia ter energia lá de solar. Seria um caminho. Mas, infelizmente, inclusive esse vídeo, eu acho que o senhor vai estar lá vinculando lá depois lá esse vídeo, a dona Raimunda fala disso. Né, que vai deputado, vai de senador, vai expor, não fazem de promessa, mas efetivamente, sendo aqui objetivo, nunca houve uma emenda parlamentar lá para esse povo. Né? Houve sim políticos que chegaram lá pedindo voto, em época de campanha lá que é normal, mas nunca houve efetivamente uma emenda parlamentar, não. Então, ali então seria uma alternativa enquanto não, esse processo ele torna-se positivo para ele, uma alternativa ou energia solar ou motor de energia, não é isso? Sim. Seria lá um caminho. Inclusive, se houvesse a sensibilização, né, de algum lado parlamentar, poderia ser amenizado bastante esse problema. Só para demonstrar, a situação da comunidade lá do Pé no Morro, tem artigo lá científico, foi exposto nesses dias na Escola Superior da Magistratura, lá do Tocantins, lá na SMAT, né? Eu fui professor lá de convidado, né? Então é uma situação extremamente grave, né? Mas infelizmente o que nós temos hoje é uma demanda judicial que não alcançou, né, nesse povo, efetivamente, e uma denúncia.
na Comissão e Corte Interamericana, denunciando o Neobrasil. Note, nós estamos falando, gente, de Miranorte, uma cidade relativamente ali próximo de Palmas, né? Próximo da capital do Tocantins, em pleno século XXI, 2025, nós temos um grupo de famílias que vive como na Idade Média, como no século passado, que vive sem acesso a condições básicas, em especial aqui, falando, entre tantos problemas, a da energia. E Miranorte tem uma subestação ainda, né? Tem, exatamente, lá tem uma subestação ainda. O que é algo mais, assim, chama a atenção. Nós denunciamos o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, na figura do Estado lá do Tocantins, por essa omissão. Já foram lá secretários estaduais visitar, conhecer, e a comunidade recebe muito bem todo mundo que chega lá. É galinha, é porco, é frango, é não sei o quê. Eles têm eles têm uma expectativa, sabe? Fazem aquele auê, aquela audiência pública, mas há gerações a promessa da energia elétrica não só ficou lá na promessa. Eles já fizeram um tipo de documento, assim, uma solicitação por escrito a cada deputado estadual, a cada senador, a cada deputado federal, ao governo do Tocantins? Assim, por escrito, a cada um? Olha, a cada deputado, a cada lado parlamentar, eu não tenho conhecimento disso. Eu creio que não. Mas que inúmeros candidatos a deputados e senadores já andaram lá por lá, isso é um fato, né? Já andaram lá por lá, e agora já teve, eles têm uma associação, a associação deles já tentou fazer algumas interrupções lá na Assembleia, né? Mas não foi, não teve êxito, não houve êxito. Entendi. Pois é uma coisa tão simples, entre aspas, né? Porque, primeiro, eles chegaram primeiro, né? Nasceram aí. Há mais de 100 anos eles estão aí. Documentado, laudo antropológico, enfim. De qual origem essa pessoa da comunidade? Teve um laudo antropológico lá no processo e que aponta o seguinte: eles têm uma origem lá de escravos, né? Mas não é uma comunidade quilombola, mas tem origem lá de escravos, tem uma origem lá de trás, sabe? Então, assim, mas não se trata lá de um quilombo. A Universidade Federal lá do Tocantins, através de um estudo antropológico, classificou essa comunidade como uma comunidade, né, tradicional, né? Pelas raízes, eles fizeram um estudo lá de raízes, né? E é um povo que trabalha na lida, sabe, tem uma produção razoável lá de farinha, de hortaliças, mas trabalham à luz de lampião. O senhor falou uma coisa que é muito interessante, é algo simples. É algo simples. E aí é importante para quem está nos ouvindo. Você chega em casa, você liga a sua torneira, bebe água, você abre a geladeira sua. A gente não percebe como que é importante acesso a esses elementos básicos. E essa comunidade, ela passa isso para nós, como é algo fundamental, né? Há histórico de pessoas que passaram mal, que morreram. Não tem como você fazer uma ligação. A comunidade é que se apoia, sabe? Eles têm esse senso de militância, eles apoiam uns aos outros, né? Então, assim, um acaba dependendo extremamente do outro e não tem acesso a um jornal, né? Então, é algo que é muito grave, é algo lá que é comezinho. Na nossa denúncia na Comissão e Corte Interamericana, nós apontamos o seguinte: apesar dos tratados internacionais não falarem diretamente que energia elétrica, o acesso à energia elétrica diz respeito
a direitos humanos, nós entendemos que faz parte, sim, lá dos direitos humanos, como inúmeros juristas entendem. Porque é um veículo de dar acesso a outros, né, direitos. Como o direito à informação, o direito aos meios lá de consumo, né, enfim. Andar quilômetros a pé. Sim, pode acontecer de ser mortas ou ser estupradas e outras coisas, e outros tipos de tragédia, né? Isso, e ainda mais, uma coisa que é muito importante, quem é da pedagogia sabe disso, eu não sou de pedagogo, mas sou apaixonado pela área. Note só, quando você tem crianças que levantam de madrugada, que tem que se dispor a todo um sacrifício né, para estudar, é claro que isso acaba impactando no rendimento lá do estudo. E em um processo de desigualdade. Né? Se eles são de uma comunidade, né, rural, estão reivindicando direitos elementares, o que justifica passar tantas, né, décadas sem ter acesso? Né? Parece algo absurdo, mas nós temos documentos batidos a máquina de escrever, jornais antigos que já mostram a reivindicação que essa né, comunidade tinha. Além do baixo rendimento, doutor, acontece também a autoestima baixa, né? Porque a criança, Exatamente. ela já sai com todo aquele cansaço, desmotivação, chega numa cidade, tem água, tem energia, e eles estão próximos, tão perto, e se sentem assim, desprezados, né, excluídos, né? Sim, trata-se de uma violação a um princípio constitucional do mais importante, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Uhum. Diz respeito à autoestima, como a própria comunidade lá de se vê. Nós temos documentários que falam dessa comunidade, documentários feitos pelo curso de jornalismo lá da UFT, através da professora Ned Fátima, que tem sido uma pessoa que tem, sabe, abraçada essa causa. Então, a gente vê todo o sofrimento lá desse pessoal, né? Tem um documentário que fala especificamente lá da luz, lá da energia, né? Então, é algo que é muito grave. E é grave por quê? Porque é algo, como o senhor mesmo disse, é algo simples. E ao mesmo tempo que é simples, a gente vê o quê? Um Estado que, de forma reiterada, vem suspendendo direitos fundamentais. Essa ideia de suspender reiteradamente direitos fundamentais diz respeito a quê? Diz respeito à característica central de um Estado de exceção. É um Estado lá de exceção. Quando se trata de pessoas, né, pobres, pessoas que não têm visibilidade, né, acaba havendo essa suspensão reiterada de direitos elementares. Né? Por isso que é importante a questão da imprensa. Democratizar o problema também é importante. Quando as pessoas acabam conhecendo a realidade de comunidades assim, vem um senso crítico. E é mais um elemento para que, quem sabe, haja lá um parlamentar que faça, né, uma emenda, haja a sensibilização lá do Estado ou do judiciário mesmo. Tá certo? Professora Fátima, certo? A professora Fátima da UFT de qual campus? Lá de Palmas. Campos de Do Palmas. curso lá do curso lá de jornalismo, sabe? Ela tem feito uma série lá de documentários, sabe? A Defensoria Pública tem empreitado, né, tem enfrentado essa demanda, mas a gente vê o seguinte, quando a gente vê que, de um lado, você tem pessoas extremamente pobres, pessoas que têm um processo de exclusão de gerações, e do outro lado, você vê o grande lá de poder econômico, você se depara com a omissão lá do Estado. Doutor Bernardino, e aquela questão do governo? Uhum.
de passar essa energia para todos aí. Tem um detalhe aqui que é muito lá delicado, mas que tem que ser dito. Alguém tem que falar aqui. O que acontece? A Energisa, ela tentou viabilizar. Ela fez até o projeto. Ela foi em loco várias vezes. Ela foi lá também para fazer as medições. Teve um empenho da Energisa. Teve também uma sinalização do âmbito federal. Mas o que ocorre? Nós estamos falando de um grupo do agronegócio extremamente rico, e que, no meio do curso da demanda judicial, cria mecanismos. Tem os mecanismos lá da lei. Tem agravos, tem os recursos lá pertinentes, e daí você vê uma dificuldade. Porque para chegar a energia tem a questão de ter que ter a propriedade. E a propriedade está em discussão. A comunidade está num pequeno pedaço de terra. Em volta desse pedaço tem um grupo altamente abastado do agronegócio. E daí você tem lá um processo, eu estou com o processo aqui aberto, esse processo tem 1.266 eventos. Só o processo lá principal. Sem contar o recurso de apelação, cumprimento de provisório disso, né, daquilo. Uma demanda originária de 2012. Tem um processo ainda que remonta, estou falando de 2016, mas você vê, né, uma demanda que é de 2012, uma que é de 2013. A gente vê toda, né, uma demanda e a gente vê, então, uma desagregação mesmo, né? Existem mecanismos, mas a gente nota, né, o seguinte: para além do campo judicial, há uma falta de sensibilização dos parlamentares nossos. Uma emenda lá do parlamentar poderia resolver muito lá o problema, não resolver lá todos os problemas, mas pelo menos o problema da energia. Esse grupo é do Tocantins ou de Goiás? Ou ele é uma multinacional? Esse grupo é um dos grupos maiores a nível de Brasil, é um grupo muito grande, né? Só para ter uma ideia, eu estou com o processo aqui aberto, deixa eu só pegar bem aqui, para vocês terem uma ideia, né? Emenda. Na verdade, é um grupo que não é só Tocantins, é um grupo, é um consórcio de vários outros grupos, sabe? E dentro desse grupo, né, você tem o tio Urbano, você tem o tio Jorge, você tem toda uma gama, sabe? De um grupo que realmente é muito grande e se soma a outros grupos médios e grandes, tornando-se um grupo imenso, tá? Então Entendi. algo muito complicado. Quando você está na casa da dona Raimunda, uma mulher de 80 e tantos anos, que chora, dizendo que o sonho dela é tomar um copo de água gelada. Quando você está na casa dela, lá na frente, você olha um pouco para cima, você vê os cabos elétricos da fazenda Araguarina. Os cabos elétricos, né, passando lá. Você consegue visualizar ao longe os cabos, mas não chega lá na comunidade. Uhum. A associação já existe há quantos anos a associação? A associação existe há algumas décadas já, né? Ela tenta obter lá benefícios, consegue até conseguiram uma emenda parlamentar para fazer uma casa de farinha, sabe? Então, assim, tem alguns benefícios lá que consegue, mas é muito complicado. Lá funciona a trancos e barrancos, sabe? Muito difícil pela ausência de energia. E olha que não estamos falando da água também. A água, né? Eles pegam água ainda na beira dos córregos lá, né? De rio, né? Não tem uma cisterna, é muito complicado. Esse mesmo parlamentar ia fazer
para a associação, a questão da energia solar, fular um poço artesiano, um poço artesiano, né? Já tentaram fazer isso? A associação ela tenta fazer algumas interlocuções nisso, sabe? Mas ainda não obteve êxito, não. Uhum. Pois é, doutor Bernardino, nosso bate-papo aqui por meio ao vivo no YouTube, nós vamos também colocar jogar nas redes sociais e vamos fazer que chegue cada um parlamentar do Tocantins, deputado estadual, deputado federal, ao governador, para que, igual que o doutor disse, se nós ficarmos calados, parados, as pessoas não vão escutar a voz do pessoal da comunidade do Pé do Morro. As coisas vão ficar como estão, né? É algo simples, ao mesmo tempo, sim, mas que envolve muita questão de poder, de dinheiro, que, infelizmente, a maioria de parlamentares está envolvida nesse tipo de consórcio. Por isso que estão omissos, de braços cruzados, e utiliza da boa vontade dessa comunidade apenas no período eleitoral. 2026 está chegando, então, com certeza, daqui, a partir do próximo ano, vão começar a fazer essas visitas com falsas promessas. Sim, sim. E eu queria só falar pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos, lá de Cristalândia, que tem lutado muito lá por essas demandas nas redes sociais, e lembrar aqui das palavras do Dom Heriberto. O Dom Heriberto, que é falecido já, ele dizia, né, ele tinha uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Ele dizia o seguinte, que é preciso dar voz aos que não têm voz e vez aos que não têm vez, né? Quando você vê pessoas analfabetas, é uma comunidade que tem, inclusive, nós já fizemos apanhão disso, tem muitas pessoas que não têm estudo, não sabem ler nem escrever, coloca só o dedo lá. Essa gente, é necessário que a gente dê visibilidade a eles, né? É muito lá impactante quando a gente vê um povo tão sofrido, há décadas, buscando por direitos elementares, em processos que se arrastam há décadas, né? Teve aqui sabe, esse canal de você dar a oportunidade da gente estar expressando, estar mostrando o que é a comunidade lá do Pé do Morro, é muito importante. É muito importante, porque está democratizando, né, o problema, né? As pessoas têm que se sensibilizar que elas têm, né, um poder muito grande. As pessoas sabendo lá do problema, se conscientizando, exercendo o senso de crítica, né? E como o senhor mesmo disse, né, a época eleitoral está vindo aí, é uma reivindicação importante. E daí, tem não vou ficar ela me delongando, mas tem uma poesia que tem a ver lá com direitos humanos, né? Que fala de mais ou menos assim, eu não sei lá de cor, mas é mais ou menos assim. No começo, eles levaram os desempregados. Mas como eu não sou desempregado, eu não me importei. Depois eles levaram os judeus, mas eu não sou judeu, também eu não me importei. De repente levaram, né, os comunistas, mas eu não sou de comunista, também eu não me importei. Mas agora estão me levando. O que a comunidade do Pé do Morro tem a ver, né, com você, que tem energia elétrica, que tem uma vida aí mais de acesso a direitos elementares? Tem a ver que quando você não dá voz aos que não têm voz, você vai abrindo espaços e serve para o precedente. Então, é algo muito importante você lá observar que direitos humanos é muito mais do que direito lá do criminoso, ou de quem está preso. Diz respeito a uma gama de direitos elementares e que diz respeito não à comunidade só do Pé do Morro, mas a todos nós. Quero agradecê-la de coração pela oportunidade
e dizer que é muito importante esse trabalho de divulgação, de democratizar o problema. Doutor, é o seguinte, vai ter outra oportunidade para nós conversar, porque tem um assunto interessante que isso eu também está batendo, já tem bastante tempo que está batendo na tecla. Inclusive, recentemente aconteceu um caso em Araguanã e outro caso em Campos Lindos. Em Araguanã, um homem invadiu uma igreja com a foice, inclusive a pessoa idosa ficou ferida, dizendo que foi surto. E outro caso, lá em Campos Lindos, o filho já tinha mais de 10 dias que já tinha saído da cadeia, tentou matar a mãe e a própria filha, que tinha, acho que é menor de 6 ou 4 anos de idade, que surto. E aí eu também bate numa tecla referente sobre essas pessoas que têm doenças mentais. Qual é a prisão para essas doentes mentais? Se tem em hospitais aqui em Tocantins ou não. Na próxima entrevista, nós vamos conversar sobre esse assunto, pode ser? Sim, vamos falar sobre uma ação civil pública que está em grau de várias instâncias, muita discussão, denúncia na Comissão Interamericana, fizemos a catalogação de índice de suicídio, não é falácia, isso foi lá catalogado, foi documentado isso, então é um assunto bastante lá de pertinente. Pode contar lá conosco, o Centro de Direitos Humanos Dom Heriberto tem uma atuação bastante firme, né, em cima dessas demandas lá de sociais, e a gente já fica aí agradecendo lá pelo espaço, hein? Qual é o telefone para entrar em contato com esse Centro de Defesa? Olha, eu vou passar para o senhor, é lá com a Chiquinha, eu não sei aqui de cor, mas eu passo lá para ti. Tá bom? Mas o telefone, mas as pessoas que quiserem saber informações, o doutor pode passar o seu WhatsApp, sim, ou não? Sim, pode sim. Qual é o WhatsApp do doutor mesmo? 63? Isso, é 63 984 50 21 99. Tá. Vamos repetir novamente o seu escritório, porque ficou no início falhando. O escritório de Vossa Excelência localiza em qual cidade, próximo de onde? Eu agradeço pela deferência. Vamos deixar a excelência lá no fórum. O meu escritório fica na esquina do Fórum de Colinas. Na esquina do Fórum de Colinas. Cozobic Advogados. Mas a ideia nossa aqui, e nem pode, né? Não é fazer... doutor, estou acessível. Quem quiser falar comigo lá no Zap, quem quiser ir lá no escritório. Eu sou assessor jurídico do Centro de Direitos Humanos, Dom Heriberto. Se chegar lá no escritório, a gente atende lá também, sabe? Pode enviar lá de mensagem. A gente apura a questão de graves questões lá de violação de direitos humanos. A gente lá encaminha, né, os casos. Pode contar lá conosco. Porque, doutor, é importante as pessoas saberem a localização do seu escritório, o telefone para contato. Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem curiosidade de saber com mais assunto, talvez saber de outras situações, né? Porque muitas vezes acontece que a violação do criminal, questão previdenciária, questão civil, e muitas vezes a pessoa não sabe aonde se orientar ou buscar informações, né? Uhum. Eu falo aí para quem está nos ouvindo, procure lá um advogado, né? Mas o Centro de Defesa de Direitos Humanos Dom Heriberto está à disposição. Eu sou assessor lá jurídico, junto com o doutor Silvano, né? O doutor Silvano Lima Rezende, uma atuação muito firme, né? Em demandas antissociais. Estamos à disposição. Eu tenho interesse de conversar com essa professora Fátima da UFT. Vou lhe passar, né, o contato dela, saber mais uma pessoa muito humana, muito sensível.
Sim, eu queria saber mais informações. Pelo menos às vezes no deixar, não deixar isso apagar, bater nessa tecla, né? Vai Sim, que abre sim. uma porta, né? Perfeito. Excelente, excelente. Só tem mais que algum outro assunto referente à comida pé do morro que a gente. No momento, o processo ainda está em curso, né? Há décadas nunca chegou a um final. É só de frisar, né, o seguinte, que para além do processo judicial, esse momento de a gente refletir e conhecer essa comunidade é algo que é bastante importante, né, para todos nós. Só agradecer mesmo, tá bom? E conte conosco aí. Vamos fazer, quem sabe, uma conversa sobre os doentes mentais em cela lá de cadeia. Tem muitos assuntos lá que são interessantes lá também. Para a gente estar democratizando mais nesse tipo de assunto, que às vezes a população ela não sabe, ela não tem dimensão de tanta violência institucional que tem ocorrido. Certo. Doutor, eu agradeço. Muito Então, obrigado. foi muito bom. E até a próxima, então, tá? Certinho. Um abraço forte, né? Obrigado pela oportunidade. E é bastante importante que esses canais tragam assuntos também, assuntos que envolva as comunidades mais pobres, as comunidades lá de carentes, as pessoas que são envoltas de um manto de invisibilidade. Parabéns, hein? Eu que agradeço. Até mais, professor. Doutor Opa, Bernardino. um abraço. Até mais.